Boa noite, programa Palavra Franca, hoje aqui, a partir de agora, gente, ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui no Esplanada 3, em Valparaíso, iniciando o mês de abril com um grande convidado, ele que já fez parte das fileiras do Exército Brasileiro e hoje é um grande comentarista político, na verdade político, social, geográfico. O homem é uma enciclopédia, gente. Eu tenho muita alegria, satisfação de receber hoje na nossa bancada meu amigo, professor e mestre Benjamin Soares de Soares. Boa noite, Benjamin. Boa noite, pastor Jaimilson. É um prazer estar aqui no programa Palavra Franca mais uma vez. E é uma satisfação poder falar com todos os seus telespectadores aí, ouvintes também, o pessoal que está nos assistindo aí pela internet. Gente, abril e hoje é uma data muito interessante. É dia da mentira, mas aqui o programa Palavra Franca só fala a verdade, viu, gente? E eu começo lembrando que há 58 anos atrás, né, o Brasil vivia um dos seus capítulos, eu diria que mais interessantes da história. Sim, vamos falar um pouquinho hoje do que aconteceu no dia 31 de março de 64, quando a nossa democracia, na minha opinião, vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso comentarista, na minha opinião, Benjamin, a nossa democracia deu um grande salto, concorda? Não, sem dúvida. O que acontece é o seguinte, o governo do Jean Goulart estava conduzindo o país para um regime comunista. Não é socialista, não. Comunista. Diga-se de passagem. Até porque todos os regimes comunistas têm aquela história de república, né, socialista, né? Sim. Da Coreia do Norte, por exemplo. Então, e é um regime super fechado. Então, o que acontece? Em 64, o governo era do Jean Goulart, o Jean Goulart era o vice de Jânio Quadros, que havia renunciado. O Jânio renunciou quando o Jango estava em visita à China, e aí quando voltou, né, o país começou a caminhar na direção do socialismo. Tanto é que houve um período em que o Brasil teve um parlamentarismo. Sim. O Jango fez um plebiscito, voltamos para a República, né, para o regime presidencialista, e aí começou os problemas com o Brasil. Nós começamos a ter as ligas camponesas, né, que é a reforma agrária, e as ações, os movimentos estudantis, e o país começou a entrar numa situação de caos social, greve para todo lado, etc. E eu trouxe aqui, um exemplar da revista Manchete da época. Aqui, uma relíquia, viu, gente? Ampliado. Ninguém tem isso aqui, né? não. Uma revista ampliada, a revista Manchete. Então, o que aconteceu? Houve a marcha para com Deus pela liberdade, né? Houve a Igreja Católica, a imprensa na época, né? A Globo mesmo, através do Irineu Marinho, né? Inclusive fez uma nota de apoio ao regime militar. Então, o que aconteceu foi, os caras falam de ditadura militar. O que houve foi uma contra-revolução, porque se caso o país tivesse continuado com o Jango, o que ia acontecer? Nós íamos ter um partido, aqui ia ter o Partido Comunista mandando no país, entendeu? Que é a ameaça que nós estamos vivendo hoje de novo. Recentemente. Nós estamos vivendo a ameaça hoje. O Lula já declarou em várias situações aí que caso ele assuma o governo, que ele assuma a presidência do país novamente, o que vai acontecer? Que ele vai implantar o regime da China. Ele colocou isso, está nas mídias aí, em entrevista, etc. Já a partir do ano que vem. Então, isso é um absurdo. O que está acontecendo hoje com o nosso Brasil? Está acontecendo com o Brasil hoje, não na mesma proporção, mas com o mesmo perigo, o que aconteceu em 64. Eu incorporei no Exército em 65. Então, de 65 até 88, eu estive na Força Armada.
Até o ano da promulgação da Constituição. Da Constituição. Eu estive nas Forças Armadas. O que acontece? O Exército Brasileiro, o regime de contra-revolucionário que aconteceu, inclusive, o país teve um progresso violento. O país teve criação do BNH, o país teve Ponte Rio-Niterói, a Itaipu Binacional, entendeu? Então, uma série de coisas, a criação das universidades particulares, o BNH, que depois foi extinto, né? Banco Nacional da Habitação. Banco Nacional da Habitação, ele tinha toda uma estrutura que não é como hoje, entendeu? Tinha regras claras, tanto para quem ia receber, quanto se o cara quisesse vender. Eu mesmo comprei um imóvel pelo BNH. Mesmo? Sim, morei num apartamento em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, financiado pelo BNH. Entendeu? Então, o que aconteceu? Tem que também olhar o contexto da época. Nós estávamos vivendo a Guerra Fria, o mundo todo estava correndo o risco de, expandido através de Cuba e da União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época. O que aconteceu com a América Latina inteira? Houve regime militar na Argentina, no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, em toda a América Latina. Por que isso? Porque o regime comunista ia entrar na América Latina. Os Estados Unidos não podiam permitir que isso acontecesse, porque, querendo ou não, os Estados Unidos sempre foram o país mais democrata do Ocidente. Sim. Não tem como negar isso. Entendeu? Então, o que aconteceu em 64 é isso. Os caras criaram... Outra coisa que aconteceu é o seguinte. O Castelo Branco assumiu em 15 de abril. Né? O cargo foi declarado vago pelo Ranieri Mazzilli e tal. E aqui eu tenho um exemplar da comparativa das constituições. A Constituição de 46 é que estava em vigor em 64, aliás. Entendeu? E veio depois a de 67, de 69 e a de 88, que é a chamada da redemocratização, que é esse balaio de gato que a gente está vivendo hoje. Entendeu? Então, o que acontece com... criaram narrativas, por exemplo, sobre a questão da tortura, né? Que houve tortura no Brasil? Houve. Eu pergunto a você, telespectador, que tem um filho, tua esposa, né, tua mãe, né? O que acontece? Vamos supor, ninguém é favorável à tortura, mas vamos supor que um familiar seu seja sequestrado. E aí você vai na delegacia, o delegado chega para você e diz assim: olha, pegamos o cara que está fazendo, ele sabe onde é o cativeiro, mas não abre o bico. O que nós vamos fazer? Eu só posso fazer ele falar na base da porrada. Entendeu? Aí eu pergunto para você, por conta de direitos humanos, de audiência de custódia, todas essas coisinhas, narrativa toda. Todas essas coisinhas bonitas que existem aí hoje, mais o corretamente político, né? Politicamente correto. Perdão. Aí o que acontece? O delegado chega e diz para você, para o senhor ou para a senhora em casa: olha, ele vai falar se eu meter ele na porrada, no pau de arara. E quem vai me ajudar a carregar essa pedra aí é você. Você autoriza? Eu quero saber quem é que diz não. Se fosse um parente seu. Se fosse um parente seu. Então, não, mas na época de 64, durante o regime militar, não houve isso. Como que não? Os caras soltavam bomba. Os caras matavam os próprios companheiros, os chamados justiçamentos aconteceram no regime com os guerrilheiros. Sim. Sequestraram o embaixador do Brasil. E aliás, tem ex-presidente envolvido. Sequestraram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Entendeu? Então, o que acontece aí? Não tinha santo nessa história. Não existia santo nessa história. Entendeu? Os caras que estavam embaixo da porrada, que levaram porrada, entendeu?
Eles mereciam por conta do quê? O que os caras estavam querendo? Os caras queriam implantar o comunismo. E as Forças Armadas impediram isso. Depois que o povo foi para a rua em massa, tem centenas de fotos, tem várias fotos aqui, ó. Isso aqui é o exemplar, gente, que ele nos trouxe da Manchete. Da revista Manchete da época. De 64, isso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui, ó. Olha aqui a massa populacional participando. Ajuda aqui, produção, o fio aqui. Olha aqui uma foto da massa, né? Na revista Manchete da época, né? Então, atendendo a um anseio da população, então, as Forças Armadas agiram, não é isso? Então, professor? Foi isso que aconteceu. Não, a população não suportava mais. Nós estamos vivendo hoje, né? Houve o ano passado, no dia 7 de setembro, a população foi em massa para as ruas em apoio ao presidente Bolsonaro. Entendeu? O que está acontecendo hoje no Brasil em relação ao Supremo Tribunal Federal? Decisões monocráticas, né, com agressão brutal em cima da Constituição, nítida, né, uma omissão, com omissão da Câmara Federal e do Senado Federal, entendeu? Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Você pode perguntar hoje para qualquer cidadão brasileiro, qualquer um, se o que está acontecendo hoje, essa ditadura da justiça no Brasil, né, o caso do do Daniel agora. Daniel Silveira. Daniel Silveira, entendeu? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje? Uma ditadura. Uma ditadura da toga. É isso que está acontecendo. Os caras acusam o governo Bolsonaro do que ele não é. É o presidente da República que está agindo exclusivamente dentro das 4 linhas da Constituição. Me citem, por favor, procurem aí um único ato antidemocrático do Bolsonaro. Inclusive, alguma ação que o governo tenha feito. Inclusive, professor, foi bom o senhor falar do Daniel Silveira. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo José Alves, lá do setor de chácaras Anhanguera. Um abraço e muito obrigado pela audiência, Alves. Inclusive, falando no Daniel Silveira, a ordem foi dada, né, para ser cumprida dentro da Casa Legislativa. E aí, dentro do poder. Dentro do poder. Então, poder invadindo o outro. Imagina que situações isso podia desencadear, um poder entrando dentro da casa do outro poder. Isso ia dar problema, né? Sem dúvida. Outra coisa que está acontecendo é o seguinte, só chamando a atenção de uma coisa, nós estamos num ano eleitoral. Sim. Eu posso estar muito enganado, mas se o presidente da Câmara hoje não tomar uma providência nessas próximas semanas aí, né, se o Congresso, e inclusive o Senado, né, o presidente do Senado ainda tem mais 4 anos, mas o presidente da Câmara não, ele vai concorrer à reeleição. Agora, sim. Entendeu? Ele, mas todos os deputados que votaram contra o Silveira, eu posso estar muito enganado, mas eles terão muito problema para se reeleger. Porque a população está acordada, entendeu? A população está acordada. Hoje ninguém discute, você vai num boteco, ninguém fala de futebol, todo mundo sabe o nome dos 11 ministros do Supremo. Talvez não saiba o nome dos 11 jogadores da seleção. Não, mas sabe tudo que está acontecendo, por mais humilde que o cidadão seja, ele está acordado e está assistindo a tudo que está acontecendo no país, não só a inflação, que é no mundo todo. Sim. Aquela história, né? Fecha tudo, a economia já a gente vai depois, ver. Olha aí, agora chegou o depois. Entendeu? O petróleo está no Brasil? Não, está no mundo todo, né? Entendeu? Eu tenho amigos na Inglaterra, eu tenho gente no Japão, eu tenho amigos na Alemanha, eu tenho uma prima da minha mulher que está na Alemanha, e em todo mundo está acontecendo inflação. Os Estados Unidos está tendo inflação, que é uma das economias mais, vamos dizer assim, estáveis, né, no mundo ocidental, e
está tendo problema. Por quê? Houve a guerra da Ucrânia, A pandemia. A pandemia, 2 anos de pandemia. Entendeu? Então, tudo isso aí leva a uma situação que nós estamos vivendo e que é mundial e que nós não estamos longe, fora do mundo, né? Felizmente, o Bolsonaro, no meu entendimento, teve uma atuação impecável com relação a essa guerra que está acontecendo no leste europeu, porque não tomou partido, o Brasil não tomou partido nem em favor da Ucrânia e nem em favor da Rússia. Os votos que aconteceram na ONU, que o Brasil se posicionou pelo mundo ocidental e pela paz. Porque nós temos na Constituição de 88 que o país nós somos um país pacífico. Assim. O senhor acha, inclusive, falando desse assunto, que o pessoal pressionou aqui muito, no Brasil pressionaram muito, cobraram, a imprensa cobrou bastante uma posição do presidente. E aí, para quem não entende, não acompanha muito bem, ao não tomar partido, e inclusive garantir até a vinda dos fertilizantes da Rússia para o Brasil, ao não tomar partido, então o presidente do Brasil, ele acertou em não tomar partido. No meu entendimento, sim. Né? Ele manteve a viagem que ele já tinha agendado há muito tempo. Sim, não tinha nada a ver com a guerra. Não tinha nada uma coisa com a outra. Ele tinha que ir lá tratar. Também aproveitou para agradecer o veto que a Rússia fez em favor do Brasil em declarar a Amazônia território livre. Sim. Entendeu? Isso aí é um outro problema, né? Esse é outro problema. Então, ele foi lá, fez os contatos que tinha que fazer, voltou. Então, nós temos condições de ter aqui no Brasil o potássio, tudo que está faltando para a agricultura, nós temos aqui embaixo do chão. Mas aí tem aquela história que está na terra do índio, você não pode tirar, não pode entrar na terra do índio, entendeu? Então, os caras pegaram praticamente um estado inteiro do Brasil, por exemplo, né? E hoje é dos índios. Ninguém pode mexer lá. E se você pegar a população indígena do Brasil todinho, que já está semi-aculturada, toda a população, entendeu? Como ela diz, vai sobrar, está sobrando muita terra. Muita terra. É literalmente muita terra para pouco índio. Só que aí tem um detalhe. Isso foi feito nos governos do Lula e da Dilma, do Fernando Henrique, por conta do que tem embaixo do chão. E com interesse. Não é com interesse de cuidar de índio. Até porque, com exceção do período militar, ninguém cuidou mais de índio do que as Forças Armadas. As Forças Armadas foi quem? Exército, Marinha, Aeronáutica, que sempre cuidou de índio. Sempre cuidou de índio. Sempre quem deu assistência para os índios foi a FAB, foi a Marinha e foi o Exército. Sem medo de errar disso aí. Entendeu? E sem também fazer propaganda e sem fazer alarde. Sem fazer alarde nenhum. Por exemplo, voltando a 64, as pessoas esquecem uma coisa. O Castelo Branco foi eleito de acordo com a Constituição de 46. A Constituição vigente. A Constituição que tinha na época. Sabe quem que foi o vice do Castelo Branco? O Alckmin, que era deputado. Também eleito num congresso, numa eleição indireta pelo Congresso Nacional, né? Que o Ranieri Mazzilli tinha declarado e assumiu a presidência do país e tinha declarado vago o cargo. Né? Bom, teve os outros militares que assumiram, teve um período que foi uma junta militar, que era o Rademacher, né? Então, Marinha, Exército e Aeronáutica ficaram por de agosto a outubro, mais ou menos. Né? É um período que ficou sobre uma junta militar. Depois, novamente, voltaram os militares, houve eleição com vice-presidentes, alguns militares, e o Castelo Branco, por exemplo, teve aliás, o Figueiredo teve o Aureliano Chaves, que foi governador de Minas, deputado federal, deputado estadual, que foi o vice do
do Figueiredo. Figueiredo. O Geisel começou fazendo a abertura lenta e gradual, né, que está na história aí veio o Figueiredo e concluiu a abertura e entregou o país redemocratizado, vamos dizer assim, entregou para o mundo político que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Bom, durante o período, logo que o regime militar contra-revolucionário se instalou no país, foram extintos os partidos políticos, né? Foram extintos os partidos políticos. Tinha vários, tinha o DN, a Arena e o MDB já são mais. Não, foram o que substituiu todos os partidos políticos. Então ficou dois partidos só. Durante todo o período contra-revolucionário aí, ficou dois partidos só, Arena e MDB. PMDB, que é Partido do Movimento Democrático Brasileiro. MDB, que depois virou partido. Movimento primeiro, depois partido. E a Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o pessoal favorável ao que tinha sido construído pelos militares para dirigir o país. Então, por exemplo, foram feitas inúmeras coisas durante o regime militar e que ninguém coloca, né? Ninguém coloca isso na mesa, né? Na mesa. A entrada do país na era nuclear através da usina de Angra dos Reis, né? O Brasil tinha condições de avançar nessa área nuclear, mas como é um país pacífico, resolveu, e politicamente não era interessante, ficaram... Mas a indústria bélica brasileira avançou muito, né? O Brasil fez um avanço muito grande na questão de armamento, né? Indústria bélica. Não, porque não sei o quê. Olha, um país tem que estar armado para defender suas fronteiras. Olha o que aconteceu com a Ucrânia aí. A Ucrânia tinha artefatos nucleares. Uma grande quantidade que foi devolvida para a Rússia. Foi desarmada. E o que acontece com, por exemplo, Chernobyl é praticamente 100 quilômetros de Kiev. Entendeu? Da capital da Ucrânia. Capital da Ucrânia, que, diga-se de passagem, já foi a capital da Rússia. A Rússia já teve, porque era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E cuja capital era Kiev. Quando, antes de ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando era ainda os czares, a Kiev foi capital da Rússia. Entendeu? Olha aí, gente, só um detalhe. Lá atrás, isso antes do regime comunista. Em 1917 houve a Revolução Bolchevique. Depois, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi invadida pela Alemanha e ao atacar a Alemanha, ao se defender e vir atacando a Alemanha onde ela estivesse, os soldados alemães, o que aconteceu? Eles dividiram a Alemanha, que a Alemanha ficou dividida entre Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia, que o muro caiu depois. Na década de 90. Quando caiu o muro, né, de Berlim, aí veio a chamada perestroika na Rússia. Então o que aconteceu? Passou a ser Rússia e esses países todos, né, Polônia, Tchecoslováquia, Ucrânia. Por exemplo, o grande problema, os caras contam a grande mídia hoje, tem falado algumas coisas, mas existe o partido nazista na Ucrânia. O atual presidente da Ucrânia, ele foi um dos fundadores do partido... gente, um detalhe aqui, partido nazista na Ucrânia e o atual presidente fazia parte Olha o detalhe aí. Outra questão que tem aí é que a Rússia não quer que... A Ucrânia tem quase 2.000 quilômetros de fronteira com a União Soviética.
Fronteira territorial. Com a Rússia, aliás. Com a Rússia. O que acontece com que a Rússia não quer é que a Ucrânia faça parte da OTAN, porque onde a OTAN, os países que são signatários da OTAN, são protegidos pela OTAN, tem base lá. E essas bases, a OTAN é comandada pela Força Armada Americana. E ele não quer mísseis apontados para Moscou. E aí que deu essa confusão toda aí, que os caras invadiram e tal. E, professor? Já estamos indo para o 38º dia, né, disso aí. Eu acho que isso não vai, como é que se diz, ainda terminar logo. Eu acho que isso vai ainda... Não vai ser nem curto nem médio, deve ser longo prazo. Eu acho que vai demorar muito. E tem uma outra coisa que tem por trás disso aí. Do mesmo jeito que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, está acontecendo outra coisa aqui, que os caras estão tentando mudar a moeda do mundo. A moeda comercial do mundo é o dólar. O dólar. Só que a Rússia agora está querendo receber tudo em rublo. Rublo, isso ele terminou agora, recentemente. O que vai acontecer com isso? O dólar vai dar uma descida. Queda. Vai dar uma queda, entendeu? Antes da Segunda Guerra Mundial, o lastro dos países era em ouro. Em ouro. Por isso que o Hitler roubou tantos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Não só matou os judeus, mas roubou. Para se apoderar de ouro. De ouro. Então, para ele ter um verdadeiro império, né? Aí invadiu a França, etc., invadiu a Polônia, invadiu vários países, entrou no leste europeu lá. Então, o que acontece hoje? A guerra é grana. Dinheiro. Dinheiro. Entendeu? É isso que está acontecendo. Por trás disso tudo. Por trás disso tudo. O que acontece? Hoje, os Estados Unidos, nós temos a maior democracia do mundo, um governo fraco. Lá, um governo voltado para a esquerda, vamos dizer assim, né? Com tendência de... A imagem mais marcante desse governo é o presidente Biden. Ele não conseguiu subir no avião sem antes cair umas 3 vezes, gente, na escada. É uma imagem fraca, débil. Não, mas ele é fraco, eu quero dizer, do ponto de vista político. Sim, sim. Entendeu? E moral também, né? Veja bem, os caras acusavam o anterior presidente lá, o Trump. E o Trump, durante os 4 anos de governo dele, ele resolveu o problema com a Coreia, resolveu o problema com vários países, resolveu o problema com o Irã. Agora, os Estados Unidos se retiraram lá do Oriente Médio, deixando material bélico em quantidade para trás. Imensa. Entendeu? O problema não é você deixar um helicóptero lá, não. O problema é a tecnologia que tem nesse helicóptero. Entendeu? Totalmente grátis. Deixou lá para os caras. E aí o que acontece? Com gente que tem uma cabeça voltada para a religião e para o radicalismo. Sim, sim. Entendeu? O extremismo, né? Nós estamos com muita gente que veio de lá para cá fugido. Né? Então, os caras, eles estão malucos de amarrar. Professor, quero mandar um abraço aqui para o Adriano. Tá mandando um abraço para o senhor também, o Adriano Rodrigues. Boa noite, meus amigos. Um forte abraço ao amigo Benjamin. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Adriano. O Alder Rezende. Obrigado, Alder, pela audiência também. Muito obrigado, boa entrevista. Parabéns pelo programa. Professor, tem um detalhe nessa guerra, que o último presidente eleito agora, o presidente atual agora da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, né? Zelensky. Ele era um comediante. E há relatos de que a Rússia tentou negociar evitar chegar a esse ponto. Como que o senhor faz essa leitura de a Ucrânia eleger um comediante e entrar logo na sequência numa guerra como essa? O problema é o seguinte, que o partido do Zelensky, ele começou lá atrás
a fazer eles tiveram um problema sério lá, eles destituíram o presidente, que era pró-Rússia, entendeu? Para botar o Zelensky. O presidente foi destituído? Foi, e eles tiveram lá uma eleição e o Zelensky assumiu, entendeu? Então, ele foi eleito? Foi. Está lá no lugar? Tá. Mas ele, por exemplo, ele fechou televisão antes da guerra. Então tem coisa aí que nem todo mundo sabe, né? Ele fechou televisão, censurou televisão. Tem uma série de coisas que a grande mídia, né, inclusive a nossa aqui, não fala sobre isso, entendeu? Só fala o que lhes interessa. Agora, o problema da Rússia, por exemplo, todo o leste europeu, depois de que acabou a Segunda Guerra Mundial, virou satélite da hoje Rússia. Da Rússia. Que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, todos os governantes que tinha na Polônia, na Tchecoslováquia, na Bielorrússia, Cracóvia, todos esses lugares aí eram pessoas, os dirigentes desses países eram subordinados à Rússia e tinham que falar russo, inclusive, iam estudar russo. Tanto é que a maioria dos países do leste europeu, os caras falam duas línguas. Falam o russo e os mais velhos falam a língua nativa do país. Deles. Entendeu? Mas são o polonês fala o polaco, né? E aí é isso que aconteceu. É que tem uma cultura pró-Rússia já. Né? Os caras já vêm com essa cultura. E a Rússia é uma potência bélica. Eu acredito que os caras eles têm condição de tomar toda aquela região lá, se eles quiserem. Mas aí vai dar uma terceira guerra mundial. O senhor acha que... Até porque parece que o Kremlin achava que seria mais fácil. Será se o presidente Putin ele fez algum cálculo errado? Não, eu vi que, por exemplo, vários helicópteros foram abatidos. Inclusive hoje, sendo abatidos. Inclusive hoje houve um ataque diretamente da Ucrânia à Rússia, né? Sim, o que acontece é o seguinte, o armamento que o exército ucraniano está recebendo é um armamento de ponta, né? Que está destruindo o blindado e está destruindo aeronaves. Entendeu? A Força Aérea Russa tem perdido os aviões e tem perdido helicóptero, principalmente. E no terreno, eu acho que eles têm também perdido muitas viaturas por conta do armamento que o Ocidente passou para eles. Financiando. E o exército ucraniano também recebeu uma boa parte de voluntários de outros países, tipo mercenário, que os caras foram para lá, e gente que tem experiência de combate. Sim. E com armamento e equipamento bom. A briga tem outro nível, né? Tem outro nível. Não tenha dúvida que os caras acharam que era um passeio. Não é. Guerra nenhuma é um passeio. Lá não seria diferente. Eu acho que os russos esperavam que isso aí... É que nem o Hitler, quando fez a invasão da Rússia. Achou que em 3, 4 meses a fatura está resolvida. E não foi bem assim. E não foi assim, entendeu? Eles atacaram a Rússia, e aí o general Inverno, que já tinha destruído, né, outros exércitos que invadiram lá. Né, terminou. Né, Napoleão dançou lá bonito, né, por causa do general Inverno. E os russos e os alemães a mesma coisa, entendeu? Eles invadiram numa época em que realmente avançaram muito. Os russos, quando contra-atacaram também com equipamento bélico fornecido pelos Estados Unidos. Tanto é que a gente vê nos filmes muitos Jeep Willys que foram usados na Segunda Guerra Mundial pelos americanos também. Sim. Caminhões, etc., blindados. Né? Relíquias, né? O que aconteceu?
eles pensaram que era um passeio e perderam a guerra, né? E no caso agora a Rússia é a mesma coisa. Os caras estão, o exército da Ucrânia é um exército pequeno, mas está bem armado e armado com equipamento de ponta, né? Isso tem também o uso de drone, né? Os caras estão usando muito drone. Que muda toda a configuração. Que muda a guerra todinha, né? Então, por exemplo, tem uma cena que aconteceu logo, acho que na segunda semana desse conflito lá na Ucrânia, que os alemães, os russos entraram com uma coluna de tanques, né, em linha, uma coluna. É óbvio que os caras deram muito mole ali, porque o ataque naquela situação ali tinha que ser em linha. Os caras não podiam vir com os carros tudo não enfileirados. Numa estrada, derruba 2 ou 3, né? Derruba o último da fila, os do meio, depois a gente acerta. Então, quer dizer, eu acho que eles cometeram alguns erros táticos, né? Pelo que a gente vê pela mídia aí, os caras cometeram alguns erros, né? E outros, gente mais especializada que fala sobre isso. O outro dia eu assisti uma entrevista de um oficial-general da reserva. Sim. Que serviu em unidades, comandou unidades blindadas. Ele foi quem fez essa observação, que os caras entraram em coluna numa área urbana, né, chegando em Kiev. E aí o bicho pegou. Os caras perderam a coluna inteira. A Ucrânia não vai se entregar fácil, né? Não vai. E eles estão sendo apoiados pelo Ocidente. Eu acho que também tem uma outra situação. Eu acho que a Rússia está querendo uma outra coisa. Junto com a China, os caras estão querendo mudar o dólar. E isso está caminhando, né? Agora, se a Rússia cortar, como ameaçou, acho que foi hoje, que o Putin ameaçou de cortar o gás da Alemanha, do restante da Europa, os caras vão morrer de frio, né? Vai ter problema. E aí ele disse o seguinte: eu quero receber em rublo. E agora? E agora, José, como é que fica? O bicho vai pegar, entendeu? Então, atrás disso tudo também tem isso aqui, ó, dinheiro. Os Estados Unidos bloqueou as contas todas, o Ocidente todo bloqueou, né? As empresas saíram de lá. Muitas empresas. Né? McDonald's, várias empresas, né? Então saíram de lá. Só que tem um detalhe: os caras têm um aliado que se chama China. Que também é aliado pelo no mútuo. A China quer ver o lado dela, a Rússia quer ver o lado dela. Entendeu? Não existe essa história de país amigo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Claro. Os caras têm interesse na geopolítica, mas primeiro eu, depois o resto. Entendeu? Outra coisa que os caras têm muito forte, em princípio, no leste europeu todinho, é que os caras sofreram muito durante a Segunda Guerra Mundial. E pós-Segunda Guerra Mundial. Porque o regime russo, o regime da República Socialista Soviética, não o Putin, antes do Putin, Stalin, etc. O que aconteceu? A população sofreu muito, passou muita fome. O pessoal da Polônia, a própria Ucrânia, muita gente morreu de fome. Né? Depois mesmo da guerra, os caras continuaram passando necessidade, passando fome, sem liberdade, entendeu? E isso, com o tempo, é que a coisa foi acontecendo. Estabilizando. Depois que caiu o muro de Berlim, né, que o Gorbachev, até tem um livro aqui, ó. Perestroika. A perestroika, a famosa perestroika, né, que quer dizer reorganização. Engraçado, gente. O homem, além de ser uma enciclopédia ambulante, ele tem uns títulos sensacional. Mikhail Gorbachev, Perestroika, novas ideias para o meu país e para o mundo. Procura esse livro aí, pessoal. Entendeu? Então, tem a situação toda que
que aconteceu aqui. Então aí a Rússia abriu o comércio, é o que acontecendo na China também. A China tem algumas coisas com a permissão do governo e com uma visão mais forte, né, do governo, porque o governo da China controla tudo, entendeu? E aí o trabalho escravo lá é normal na China. Eu tenho um filho que morou no Japão, e ele trabalhou uns meses na China, e ele falou que o negócio lá era brutal, entendeu? Dá mole não, né? Gente, professor, o tempo aqui não para, ainda mais quando a gente está escutando a história viva sendo contada por alguém que não só conhece, mas detém a informação. O tempo aqui não ajuda, viu, professor? A gente tem que marcar mais umas 2 dessas só para falar do assunto que mais hoje está em voga no mundo, né? Essa guerra que traz consequências para o mundo inteiro, inclusive, diga-se passagem, para o Brasil. Quero mandar um abraço aqui à nossa amiga Simone, que está lá em Manaus. Simone e o Geraldo, lá em Manaus. Meu abraço para vocês. A Gilva, lá de Goiânia, né? Lembrando aqui a participação do Alder, do Adriano Rodrigues, nosso muito obrigado, do Zé Alves, né? Nosso muito obrigado aí pela atenção de vocês. Mas, professor, voltando um pouquinho aqui para o Brasil, e lembrando dessa, eu diria, essa fatídica data de 31 de março, que há 58 anos inaugurou aí o regime militar. Mas eu quero falar um pouquinho também, aproveitando a oportunidade de o senhor estar aqui conosco. Aconteceu ontem uma guerra, né? Mas não foi essa guerra de arma, não. Foi uma guerra de narrativas. Ontem foi o prazo para os presidenciáveis, não é? Escolherem seus partidos, suas siglas. E nessa daí, muita gente tomou lado. Hoje, o que está mais em voga é a polarização. Sim. Mas eu pergunto para o senhor, no meio dessa briga aí de polarização, será se há realmente espaço para uma terceira via, professor? Eu acho que não. Tanto é que eu acho que o Dória fez que saiu e depois... Fez que foi, não foi, terminou ficando. Na verdade, ele fez uma jogada de marketing. Marketing. De manhã, os jornais disseram que ele ia renunciar, ia continuar governador, e depois ele fez um pronunciamento dizendo que é candidato. Né? O PSDB está esfacelado enquanto partido, não tem a menor dúvida disso. Eu acho que a polarização vai ficar a disputa lamentavelmente, entre o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não merecia o Brasil não merece um candidato com o currículo, com a folha corrida do Lula, sob nenhum argumento. Isso você não consegue explicar lá fora. Eu tenho amigos brasileiros que estão lá no Japão, por exemplo. Eu tenho amigos em outros países, eu converso com eles por Skype, pelo Facebook, por telefone, no Zap, né? E você não consegue explicar isso para outros brasileiros que estão há muito tempo lá fora. Você não consegue entender, eles não conseguem explicar, né? Na fábrica, onde trabalham, enfim, eles não conseguem explicar coisas. Até antes de ontem, eu estava falando com um amigo meu, e ele falou o seguinte: Benjamin, a minha sorte é que a japonesada não está muito preocupada com o Brasil. Sim. Né? Lá fora, né, por exemplo, o Brasil é um país onde se fala mais do Brasil são os brasileiros que vão lá para fora para falar mal do Brasil. Que são os caras das ONGs, são as Anitas da vida. Esse povo é que vai lá para fora para falar do Brasil e dar manchete lá fora. Mas, por exemplo, nos países que esses caras não vão, não acontece, os caras não sabem nem se a gente existe. Sim, sim. Entendeu? Mas a própria população brasileira, e que votou, por exemplo, o Japão, o Bolsonaro votou, deu de lavada, né?
a eleição no Japão. Então, as pessoas, para os próprios brasileiros, eles não se conformam que a gente tenha um candidato do nível do Lula, entendeu? Tem um outro problema que eu venho acompanhando, que acompanhei na eleição passada para presidente, que é o seguinte, chamadas pesquisas. Se as pessoas lembrarem, lembrem que no primeiro turno, antes do primeiro turno da eleição, o Bolsonaro não ganhava nem da Marina Silva, perdia até pro Cabo Daciolo. Não tinha nenhuma pesquisa. Aí é maldade. Não tinha nenhuma pesquisa, não ganhava de ninguém. Não ganhava de ninguém. E o cara chegou. E eu acho que, para mim, sempre as urnas são fraudadas. Toda a vida. Já participei. Peraí. Então, na sua opinião, as urnas não são seguras? Não são seguras. Você não tem. Eu já participei de eleição que os caras, já assisti lá, fui lá ver a Zerésima. Na última eleição para prefeito aqui, ó. Sim. Teve mesário lá que pegou o pendrive, botou no bolso, levou, e o pessoal levou a urna depois. Gente, o que é isso, professor? Entendeu? Que você está me falando? Sim, isso aconteceu. Pegou o pendrive, botou no bolso e foi-se embora. Foi levar para o juizado. Em Valparaíso. Em Valparaíso, aconteceu isso. Gente, diga-se de passagem, na eleição passada, esteve aqui no dia da eleição o excelentíssimo ministro Barroso, que veio fazer aqui uma visita em loco ao andamento das eleições. Você lembra, né? Lembro. Tem uma outra situação que eu vou citar aqui. Na eleição para presidente da República, o percentual do Bolsonaro por Haddad, o percentual de votos só no estado de São Paulo, só na cidade de São Paulo. Sim. Não estou falando no estado de São Paulo, só no município de São Paulo. Teve um percentual que na eleição seguinte para prefeito, o Boulos teve praticamente o mesmo percentual que o Haddad tinha recebido de votos, o mesmo percentual de votos. Igualmente. Praticamente igual. É mesmo? Olha, numa eleição para presidente, se fosse uma outra para presidente, foi o Covas, né, que ganhou a prefeitura, que depois faleceu agora. Sim, foi. Então, o Boulos e o Covas, a diferença de percentual deles foi praticamente o mesmo percentual que aconteceu na cidade de São Paulo, na votação entre o Bolsonaro e o Haddad. Como é que isso acontece? Qual a probabilidade disso acontecer? É uma loteria esportiva. É quase uma mega sena para acertar. Entendeu? Porque é impossível isso. Eleições diferentes, candidatos diferentes, partidos diferentes. E aí você ter praticamente os mesmos percentuais. Entendeu? Então, alguma coisa. Outra coisa que tem é que eu até coloquei no meu blog uma propaganda que foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre a urna auditável. O que é? Uma urna com uma caixa, você faz a votação, você vê impresso, você não pega na mão. Você apenas vê. Vê, sem contato físico, você não consegue, porque passa no... Entendeu? E ele cai, você confirma, esse voto cai num espaço reservado para isso. Está lá no meu blog lá, www.blogdobenjamin.com. Blog do Benjamin, anota aí, pessoal. www.blogdobenjamin.com.br. Está lá a propaganda do TRE. Os ministros dizendo que era uma excelente ideia, estava lá o protótipo funcionando, lá mostrando. Com a impressão. Com a impressão. Que é isso
que a população brasileira quer. Porque do jeito que está, tem a zerésima, tem não sei o quê. Tudo bem. Mas o problema é o seguinte, você votou aqui, tirou. Mas quando você chega lá no computador central, que ficou na última eleição para prefeito fora do ar, inclusive, entendeu? Por horas, né? Então, o que acontece? Tem um inquérito da Polícia Federal, que os caras não querem nem que fale, que os hackers entraram na eleição para presidente da República que elegeu o Bolsonaro, os caras ficaram lá 6 meses passeando dentro do tribunal. Isso foi fato comprovado. Fato comprovado. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que as urnas são fraudáveis, sim. Do ponto de vista do quê? Você vota lá na urna, só que quando você chega lá no computador central, ninguém sabe mais o que acontece. E não tem como você não tem, averiguar. Você não tem mais como contar os votos. Entendeu? Você não tem mais como contar nada. Entendeu? Você não tem como saber. E eu acredito que a gente vai ter nas próximas eleições para prefeito, que vão acontecer as próximas eleições, depois de 2024. Em 2024 vai ser para prefeito. Eu acredito que o Bolsonaro vai ser reeleito e que até lá vai ser feito como deve ser feito. Na próxima legislatura, com certeza, devem aprovar o voto auditável. Auditável, entendeu? Como é que o ministro sai de dentro vai para dentro do Congresso Nacional fazer lobby contra a urna auditável? Entendeu? E muita gente falando aí, inclusive da imprensa, gente falando que eu quero o voto de papel. Não é isso. Não é aquele voto que se fazia antigamente, que o cara riscava lá um xizinho dentro da cédula, colocava na urna de lona. Não é isso. Nada a ver isso. Não é nada disso. É o voto eletrônico, você vota, você vê em quem você votou, apertou confirma, aí cai aquele voto que você fez, aquela cédula, cai dentro de uma urna inviolável, que você não tem contato manual. Então é isso que eu, como cidadão, espero ver. Gente, conversar com o professor Benjamin é um aprendizado muito grande. E como nós temos horário, eu vou deixar o programa aberto para o senhor voltar aqui. Mas eu vi aqui um livro aqui que ele trouxe aqui, gente, só vou mostrar mais uma relíquia. O Príncipe de Maquiavel, 500 anos de publicação. Esse título, gente, é sensacional. Procurem aí, leiam. Professor, eu quero deixar... Aqui tem um detalhe interessante também, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 46, 67, 69 e 88, comparado, ó. Ponto a ponto. Aqui, ó. Aqui é de 46. 67. Entendeu? E a de a atual agora. Entendeu? Aqui não está as emendas da Constituição, está só as constituições. Claro que a nossa de 88 já sofreu várias emendas, muitas alterações. Gente, eu quero, já agradecendo a presença do meu amigo Benjamin, dizer que agora, Benjamin, eu quero deixar os microfones aí do programa abertos para o senhor dar suas considerações e suas alegações finais. Bom, agradecer a você, pastor Edmilson, e ao programa Palavra Franca, a equipe técnica que está aqui, e a todos os nossos internautas que estão aí nos prestigiando até agora. Muito obrigado a todos. Estou à disposição de vocês e numa outra oportunidade, se possível, a gente discutir as eleições que estão para chegar aqui. Estão bem aí. E a importância que é o voto do jovem e não ouvir a sereia que estão cantando aí, que não é por aí, que nós temos problemas, está sendo avisado que nós vamos ter problema
com igreja, que as igrejas vão ser controladas. O Lula não está enganando ninguém. Está falando a verdade. Ele é muito mentiroso, mas atualmente ele está falando algumas coisas, ele está falando a verdade. Que ele vai controlar as mídias, vai controlar a internet, vai controlar as igrejas, que todas as igrejas, não é só todas as igrejas. Então, a Argentina já está tendo problema, a Venezuela nem se fala, entendeu? E nós somos um país que somos uma potência, mas infelizmente nós temos um Congresso que a gente tem que mudar, Câmara e Senado, entendeu? Nós temos que ter muito cuidado com a Câmara e com o Senado. O Senado é um por estado que precisa se eleger. Então temos que ter muito cuidado com isso, para o nosso país não cair num abismo do socialismo aí que os caras acham que é a melhor coisa do mundo. Eu pergunto para você, cidadão e cidadã, se você tivesse condições de mandar um filho para estudar, você ia mandar para Cuba ou ia mandar para os Estados Unidos? Você ia mandar para a Coreia do Norte? Você ia mandar para o Canadá? Para onde você mandaria, se você tivesse condições? Entendeu? Então, o troço é muito bom, mas para quem está lá em cima. Para o povão, olha o povo de Cuba, né? Então, basta ver o que está acontecendo. Pergunta para qualquer venezuelano. Aqui no Valparaíso nós temos venezuelanos morando por aqui, e alguns trabalhando. Pergunte a eles como é que era, o que eles eram lá e por que vieram para cá. A todos mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite. Gente, eu encerro aqui lembrando uma frase do nosso mestre maior, o nosso guia. Ele que falou muito de humildade. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade, ela precede a honra, assim como a soberba precede a queda, a desonra. Portanto, procuremos viver em paz e humildemente uns com os outros. Programa Palavra Franca encerra aqui nesta noite um patrocínio total e exclusivo da Único Certificado Digital. Você que precisa do seu certificado digital, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, procure o nosso consultor e amigo João Paulo, da Único Certificado Digital. Eu encerro convidando você para a semana que vem, teremos mais um programa Palavra Franca. Lembrando que, gente, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com Ele. Tchau, pessoal!